Olá, queridos, a paz e a graça. Estou muito feliz por mais uma vez poder estar falando com você aqui na MCI School, no aplicativo, ou então se você estiver assistindo às aulas pelo YouTube, que Deus te abençoe pelo canal da MCI School. Bom, vamos lá então. Hoje uma aula muito importante para nós, descobrindo o coração de Deus. O que é que realmente está no centro do coração de Deus e os 3 primeiros começos de Deus. É uma aula que vai muito abençoar a nossa vida. É importante para você que é membro, cidadão do céu da MCI International Church, para você que é nosso simpatizante, para você que ama e gosta a obra que nós temos feito por meio do Espírito Santo em o nome de Jesus, tem no caso te ajudado também. Vai ser demais esta aula. Eu peço para que você fique atento a esta videoaula, porque vai ser demais esse tema, o centro do coração de Deus e os seus 3 primeiros começos. Bom, para nós falarmos a respeito dos 3 primeiros começos de Deus, ou o que está no centro do coração de Deus, nós precisamos estar em Gênesis, voltar ao princípio, à origem que a gente já tem estudado do ser humano na face da terra. Nós vemos que Deus não criou o homem e colocou ele para ser um operário em uma empresa, atrás de máquinas. Também vemos que ele não fez o ser humano para encher os bancos das igrejas. Deus fez o homem para muito além disso. Deus tem um plano e um projeto muito grandioso e é desde o começo, desde o princípio. Para nós sabermos o que está no centro do coração de uma pessoa, é importante nós sabermos as suas primeiras palavras e as suas últimas palavras. As primeiras palavras, então, a respeito de Deus, está em Gênesis no capítulo de número 1, versículo de número 28, onde o Senhor diz: sejam fecundos, enchei a terra, cresçam, multipliquem-se, eu os abençoo. Nós vemos então as primeiras palavras de Deus ao formar o homem à sua imagem e sua semelhança. Lembra sobre imagem e semelhança? Que nós somos hoje sua imagem e sua semelhança? Cristo nos trouxe novamente de volta para Deus, nos fazendo reis e sacerdotes. Imagem de Deus, natureza divina, qualidades, características, substância e essência. Ser semelhante é não parecer, mas funcionar por meio da fé como Deus funciona. Então nós temos aí a imagem e semelhança de Deus dada a nós no dia de hoje, como também foi dada a Adão em um dia, infelizmente, por pecar, Deus é tirado da vida do homem e o homem não mais era esta imagem e esta semelhança que hoje em Cristo nós voltamos a ser de novo. O homem cai, o homem peca e a glória de Deus é tirada da vida do homem, ou seja, o homem declara ao pecar a independência de Deus e passa a ser terreno e a querer dominar terrenamente falando, porém, ele não estava ligado ou não compreendeu que quem no caso quis fazer todas estas coisas e este mal para os seres humanos foi o diabo, e assim passou a dominar o homem passou a estar caído, o homem passou a estar em morte eterna. Ao morrer, o homem morreria eternamente. Por isso o diabo guerreia, batalha, para que ele possa levar vários seres humanos caídos para o inferno no final de todas as coisas. Mas graças a Deus, Cristo Jesus se manifestou para desfazer estas obras. Hoje estou aqui, você está aí e nós temos um propósito por conta do nosso nascimento, por conta de termos sido gerado. Existe um propósito na terra para a minha vida e para a sua vida. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho, ensine o que eu vos tenho ensinado, para que aqueles que acreditarem possam não ser condenados, mas aqueles que infelizmente não quiserem, não acreditarem, já estão condenados. Batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-as a guardar tudo o que eu vos tenho falado. Nós temos um propósito de pregar a palavra de Deus, podemos chamar do ministério da reconciliação, é o que temos hoje.
Nós temos a condição de reconciliar o homem caído para a presença de Deus. Aonde o cair é do homem, a Bíblia diz, o levantar é de Deus. Então nós temos Deus para levar para esta pessoa o entendimento que tem brotado na nossa mente, no nosso coração e no nosso caminho, pelo Espírito Santo confirmando cada passo que a gente tem dado. Nós da MCA International Church, como também de outros ministérios, graças a Deus, que entenderam o verdadeiro propósito de estarem na terra, que não é fazer de pessoas negócio e nem enganá-las para usufruir, da lã da ovelha, mas sim, graças a Deus, como eu, como a todos os obreiros desta igreja, como a você que é membro desta igreja, estamos de mente aberta, fazendo a vontade de Deus. E é sobre isso que a gente está falando aqui. O que é que está no centro do coração de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então nós vemos Ele abrindo a sua boca ao formar o homem e diz: Ei, eu vos abençoo, sejam fecundos, encham a terra, cresçam, se multipliquem. Deus abençoa a Adão e envia ele para encher a terra. É como se ele dissesse: Ei, eu não te criei para ficar atrás de uma empresa trabalhando, não. Eu não te formei para ficar nos bancos das igrejas, não. Não, eu te formei para muito mais além disso. Olha só o que eu estou dizendo, Adão. Eu quero que você seja pai de filhos. Eu quero que você tenha filhos, a minha imagem e a minha semelhança, assim como você é minha imagem e semelhança. Ei, aquela lista que eu passei para você, eu quero que todos os que nascerem também possam fazer a mesma coisa, dominar sobre todas as obras das minhas mãos. Lembra de Salmos, capítulo de número 8? Lembra? Fomos feitos menores do que o próprio Deus? Nós temos a sua imagem e a sua semelhança. Deus esperou isso em Adão e Eva, mas infelizmente chega o dia do pecado. Mas não foi paralisada essa questão de crescer, multiplicar e encher a terra. Começou-se a ter uma geração de homens com a natureza adâmica, ou parecidos com Adão. Capítulo 5 de Gênesis nos traz Adão tendo um filho e gerando este filho a sua imagem e a sua semelhança. Ao cair, ao pecar, infelizmente Adão entregou o domínio que Deus havia dado ao homem de ser imagem e semelhança de Deus nas mãos do diabo. O homem passa a ter o que? A semente do diabo. Agora o diabo usa o corpo do homem, com os seus espíritos malignos, se apoderou por causa do pecado de Adão e Eva, do corpo humano e demonstra suas funestas ações por meio dele. Aí nós temos então, depois que Adão e Eva peca, 2 gerações. Gente, isso é muito importante. Mas falando sobre as primeiras palavras do Senhor, só pra gente terminar essa parte: eu vos abençoo, cresçam, multipliquem-se, enche a terra. E as últimas palavras do Senhor foi aonde? Em Cristo, na cruz do Calvário, aonde ele disse: está consumado. Aonde ele disse: agora vocês vão com a mesma autoridade que o Pai me deu. Agora vocês estão indo gerar filhos espirituais. Vão por todos os lugares, até os confins da terra. Eu quero filhos espirituais. Bom, nós vemos então que a vontade de Deus, o que está no centro do coração de Deus, desde o princípio, é ter filhos. Em Cristo, funciona do mesmo jeito hoje. A vontade de Deus em Cristo é que nós tenhamos filhos, não mais, é claro, filhos terrenos. A terra já está cheia. E cheia de gente caída, destituída da glória de Deus. Deus quer agora que eu e você, no ministério da reconciliação, pelo Espírito Santo, pela palavra que é boa, venhamos trazer estas pessoas para Deus. A Bíblia diz que nós devemos forçá-los a entrar. É um trabalho meu e seu, sabe por quê? Porque vai ter muitos que não vai querer entrar, mas a Bíblia está dizendo para a gente forçá-los a entrar. Está na minha vida e na sua o poder de mudar estas vidas. Não desista de nenhuma delas. Bom, então vemos que a vontade de Deus, o que está no centro do coração dele, é gerar filhos. Mas aí a gente vê Adão, após o pecado, tendo 2 gerações, a descendência de Caim e a descendência de Sete.
A descendência de Caim, a palavra de Deus diz no capítulo de número 4 de Gênesis, que eles fizeram coisas para Deus. Já a descendência de Sete traz todo um texto dizendo que eles geraram filhos e filhas. Para nós entendermos melhor, existe aí, na palavra de Deus, o paradigma do fazer alguma coisa e o paradigma do gerar alguma coisa. Nós vemos no capítulo de número 4 que no decorrer da narração nós vemos Jubal, nós vemos ali filhos, né? Da descendência de Caim fazendo coisas. E se fosse nos dias de hoje, eles estariam nas melhores capas de revista, na internet, com certeza, nos melhores programas de televisão e emissora. A gente vê o quê? O homem fazendo coisas. E olha só, a gente vê hoje isso nas igrejas. Nós temos esse mesmo modelo, o paradigma do fazer e do gerar. Dentro da igreja, existem igrejas que estão fazendo coisas para Deus, que se sentem bem fazendo coisas para Deus. E nós temos igrejas que estão fazendo como a igreja original fez, gerando filhos espirituais para Deus. E nós temos aqui então o paradigma do fazer e do gerar. E qual é desses dois que agrada a Deus? No capítulo 5 nós temos a descendência de Sete. Inclusive Sete foi o filho de Adão que começou a invocar ao Senhor. A geração de Sete voltou a invocar a Deus. Por quê? Porque o homem estava caído. Nós temos aí então um primeiro começo de Deus que foi em Adão. Mas a geração de Adão não agradou a Deus. Sabe onde é que chegou a geração de Adão? No dilúvio. E chegando no dilúvio, ou seja, estando em iniquidade, fazendo o que não agrada a Deus, quem é que dirige a vida de quem não agrada a Deus? É o diabo. O diabo mata, rouba e destrói. O próprio Senhor Jesus, através do Evangelho de João, nos traz essa narrativa. Nos traz essa revelação de que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o diabo veio roubar, matar e destruir. A natureza do diabo é destruição. A natureza do diabo é tirar a minha e a sua paz. A natureza do diabo é deixar a gente enfermo. A natureza do diabo é fazer com que nós estejamos irados, afastados de Deus. Essa é a natureza do diabo. Ele quer fazer isso. E enquanto o homem não aceita a Jesus como Salvador, ele fica nas mãos do diabo. Ele é mentiroso como o pai da mentira, que é o próprio diabo, que pecou desde o princípio. Queridos, nós temos então a geração de Caim, e a Bíblia está narrando que eles faziam coisas. Vamos ler, é bom a gente ler. No capítulo de número 4, nós temos então aqui, versículo 17 do capítulo 4. Caim teve relação com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Ele fez uma cidade. Tá falando que ele fez alguma coisa. Vamos lá então. A Enoque, enfim, nasceu Irade, ou Irade, que gerou Meujael e Matusael a Lameque. Olha só. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Está falando sobre coisas que eles fazem. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocavam harpas e flautas. Nós estamos vendo aqui, fazia alguma coisa. Zilá também deu luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas e bronze e de ferro. Fazia também alguma coisa. Assim vai a geração de Caim. A Bíblia está narrando e dizendo que eles fizeram coisas. No capítulo 5 nós temos a descendência de Sete. Através da descendência de Sete, nós temos até ali no versículo de número 3 o seguinte: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. Depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo 930 anos e morreu. Interessante que agora começou a dizer a idade de Adão, o tempo que ele viveu, e disse que ele gerou a filhos e filhas. Não falou que ele fez outra coisa a não ser gerar filhos e filhas. Bom, aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Olha isso.
E viveu a todo 912 anos e morreu. Diz aqui também que ele teve um número de dias na terra e gerou filhos e filhas. Já a descendência de Caim não gerou filhos e filhas. Já a descendência de Caim, a gente vê que eles fizeram coisas. E como já disse aqui, quem faz alguma coisa está querendo reconhecimento delas. Ou quem faz alguma coisa e faz bem esta coisa, estará nas melhores capas de revistas. Será conhecido com troféus. Será participante de eventos onde exaltará o que foi feito. Paradigma do fazer e do gerar. Na Bíblia nós temos isso. Descendência de Caim faz. Descendência de Sete gera. Nós estamos estudando o que é que está no centro do coração de Deus, não é? E nós já vimos o que está no centro do coração de Deus pelas palavras do Senhor, pelas primeiras palavras. E suas últimas palavras, Ele quer filhos. Adão, eu quero que você tenha filhos. Filhos segundo a minha imagem e a minha semelhança. Adão, gere filhos para mim. Eu estou te abençoando. Vá, multiplique, enche a terra. Infelizmente Adão erra. A geração de Adão chega onde? Em Noé, ou no dilúvio. Por causa do pecado, a destruição vem. A humanidade sofre, o dilúvio acontece. E aí vem um segundo começo de Deus. Então no primeiro começo de Deus a gente está vendo aqui. O que é que está no coração de Deus? Qual é o seu desejo? É gerar filhos para Deus, ou ter filhos. Ele quer que eu e você tenhamos filhos. Ele quer que hoje geremos filhos para Ele por meio de Jesus Cristo, o Senhor, através de seu Espírito. Ei, tem um propósito. Existe um propósito na sua vida aqui na terra e na minha. Não é só esse número de pessoas não que você conhece, que você já falou de Jesus para eles, não. Você tem uma vida para gerar filhos espirituais. Ide por todo o mundo. O ide é para mim e é para você. Pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Ei, vamos acordar, igreja, em nome de Jesus, e vamos atrás das almas perdidas, dos desviados. Vamos atrás daquele que ainda não ouviu um sermão sequer, sendo que a gente já ouviu vários sermões dentro da igreja. Vamos lá fora, onde os pecadores estão nos esperando. Vamos forçá-los a entrar, em o nome de Jesus. Volto no segundo vídeo, falando sobre o segundo começo de Deus. Então o primeiro começo de Deus é em Adão. Adão peca. Seus filhos passam a ser sua imagem e sua semelhança, destituídos da glória de Deus. Uma geração pecaminosa vem pela frente. Temos Caim matando Abel. Temos Caim tendo o primeiro relato na Bíblia da primeira pessoa irada e do primeiro homicídio, matando a Abel, seu irmão. A terra, o sangue foi derramado sobre a terra, e pela terra Caim foi amaldiçoado. Assim como seu pai e sua mãe foram por Deus avisados que a terra passou a ser maldita por causa do erro deles. Isso tem que ficar muito firme na minha mente e na sua. A terra está amaldiçoada, os dias são maus, o diabo está nela porque houve o pecado, e o pecado foi do homem. Não foi Deus quem colocou o diabo para operar na terra, e nem muito menos para amaldiçoar o homem, como no caso a gente por muitas vezes vê pessoas dizendo que Deus amaldiçoou o homem. Os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Isaías 59:2, fazem divisão entre o nosso Deus, fazendo com que Ele não nos veja e muito menos nos ouça. Porque no versículo 1, a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está tapado para que não possa ouvir. São minhas e suas iniquidades que nos separam de Deus. Vamos nos atentar ao que houve e o que aconteceu ao resultado dos desobedientes. Seja obediente, para não ser um filho desobediente e sofrer na eternidade, na morte, queimando no lago de fogo e enxofre, onde em Apocalipse diz que o diabo, os anjos caídos e todo aquele desobediente, infelizmente, para lá vai no final de todas as coisas. Deus não quer isso para você, por isso você está assistindo essa aula. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, cidadão dos céus.
paradigma do fazer e do gerar. Vamos ficar com qual? Em o nome de Jesus. Próximo vídeo, a gente vai estar explicando melhor tudo isso. Deus te abençoe.